pastor Sandoval, da irmã Shirley. Eu estive falando com eles ontem e eles agradeceram muito a ação da igreja, elogiaram bastante a ação dos irmãos, o amor que os irmãos demonstraram no cuidado da família do pastor Sandoval, também aqueles parentes distantes que chegaram até de Santa Catarina e os amigos que aqui vieram. Então, eu quero trazer esse agradecimento para o pastor Sandoval. O pastor Sandoval e a irmã Shirley estão bem, na medida do possível, claro, mas eles estão vivendo essa perda, né, com confiança, confiando em Deus, levando a sua vida, né, da forma que eles conseguem levar agora, né, mas graças a Deus eles estão confiantes. Né? Conversei com a Shirley ela disse uma coisa que para mim me deixou penalizado, mas todos nós que perdemos parentes sabemos que é assim mesmo. Né? Ela disse o seguinte: olha, pastor, tem dias que são ruins, mas tem dias que são piores. Né? Então, quando a gente perde um ente querido, esse primeiro momento, né, é um momento muito doloroso. Mas mesmo assim ela diz: não, mas pastor, eu estou confiante, a gente está unido, a gente está bem, está resolvendo as coisas, e eu sei que Deus está conosco. Então é essa fé que nós temos mesmo em Cristo Jesus. As crianças já foram lá para o departamento infantil? Então, as mães que quiserem levar as crianças para o departamento infantil, fiquem à vontade. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao 20. João capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais, eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra,
Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de abri-la e aprender com ela, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pelas mãos, Senhor, que foram utilizadas, pelas mentes, Senhor, que se debruçaram para que essa tua palavra chegasse até nós nesses dias. Queremos te agradecer pelo esforço que os homens teus, ó Pai, separados pelo teu Espírito Santo, que escreveram essa palavra, puderam realizar. Queremos te agradecer pelo esforço daqueles, Senhor, que compilaram esses textos, que escreveram, copiaram, aqueles, Senhor, que traduziram, ó Pai, para a nossa língua, e aqueles que até hoje, Senhor, estão buscando, Senhor, a melhor versão, a melhor tradução para nós. E agora, Pai, que todo esse esforço, Senhor, que é um esforço do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida de inúmeras pessoas, possa hoje redundar, Senhor, em bênção para a nossa vida, que nós possamos todos nós, Pai, sermos abençoados e praticantes, Senhor, da Tua palavra. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a partir desse texto que nós acabamos de ler, um texto que fala sobre o lava-pés que aconteceu justamente num período muito especial da vida de Jesus e dos seus apóstolos, que foi no período em que eles estavam ali, primeiro celebrando a Páscoa e depois a ceia. Nesse momento, nessa cerimônia do lava-pés, nós podemos retirar alguns princípios que são importantíssimos para que a gente possa exercer a liderança. Por isso, hoje, eu quero falar com os irmãos sobre princípios para uma liderança cristã no lava-pés. Primeiro, eu quero dizer que o lava-pés não é uma ordenança como a ceia e como o batismo. Existe uma igreja em especial que, além do batismo e da ceia, utiliza também o ritual do lava-pés, acreditando que é uma normativa, quer dizer, uma ordem de Jesus Cristo para a igreja. Nós não vemos assim. Não vemos assim porque, na verdade, o lava-pés, ele apenas simboliza alguns princípios importantes para que possam ser usados por todos nós. E, diferentemente do batismo e da ceia, nós vemos outros textos, outras passagens, em que se reafirma a necessidade do batismo e da ceia, e isso não ocorre com o lava-pés. Outro dia também fui numa igreja em que o pessoal estava praticando o lava-pés. Irmãos, foi um incômodo, pegou todo mundo de surpresa. As pessoas estavam, algumas delas, com meia furada, né? Algumas estavam ali também com os pés não tão cuidados, bem cuidados para o evento. Então todo mundo escondia o pé, aquela coisa da água também, questão higiênica. Né? Aquele que primeiro teve o seu pé lavado na bacia, regozijou-se, se alegrou no Senhor. Mas os outros não tiveram esse prazer. Né? Eles olhavam, né, com mais fé ainda para aquela água, né, contaminada de micoses variadas, né, uma série de inconvenientes. Então, lava-pés não tem a ver com a nossa cultura. Tem a ver com a cultura bíblica, porque a cultura bíblica, o lava-pés não era um ritual. O lava-pés era algo que se fazia continuamente, todos os dias. Toda vez que uma pessoa entrava na casa de outra, né, havia um escravo, um servo, com uma bacia, e lavava os pés, né, que estavam ali machucados pela caminhada, que estavam poeirentos, né, por causa das sandálias que eram utilizadas, e por isso, né, as pessoas lavavam os pés uma das outras. Então não tem a ver com a nossa cultura, não é uma normativa, simplesmente Jesus Cristo faz esse ritual, digamos assim. Na verdade não era um ritual, ele se coloca no lugar do escravo, né, do servo que iria lavar os pés dos discípulos, para mostrar algumas verdades importantes para nós. Queridos, nós vivemos uma época de valorização à liderança. Existe uma série de treinamentos, de cursos, que são ministrados com o objetivo de capacitar e selecionar os melhores. A nossa sociedade tem uma febre, né, de conferências em que grandes CEOs, grandes executivos, grandes diretores, pessoas
que trabalharam em grandes corporações, em grandes empresas, né, são pagas, né, com a peso de ouro para que possam trazer a sua experiência, possam trazer uma palestra de como dirigiram algumas empresas como Coca-Cola, Mercedes, ou Apple e tantas outras empresas aí que se notabilizam pela sua excelência. Entre os evangélicos também existe o Summit, né, que são proporcionados pela igreja Willow Creek, né, que trazem várias lideranças, até do meio corporativo, lideranças cristãs, que ensinam valores e princípios importantes para que a gente possa exercer uma liderança eficaz, com excelência. Então hoje nós procuramos esse tipo de conhecimento porque a nossa sociedade valoriza pessoas que saibam liderar. Porque pessoas que sabem liderar em empresas geram lucro, geram receita, conseguem fazer com que a empresa possa ser bem-sucedida e por isso são pagas a preço de ouro. E quando nós vemos essa preocupação atual, né, às vezes a gente se perde um pouco nos princípios que são princípios bíblicos, princípios cristãos, e a gente se deixa levar pelo canto da sereia de outros princípios. Eu quero lembrar que um dos grandes teóricos a respeito da liderança foi Maquiavel, por exemplo. Maquiavel escreveu um príncipe para o Lourenço Magnífico, lá de Florença, que até hoje é manual de cabeceira de muito líder, né, que governam os países e governam estados. E quando a gente fala a respeito de Maquiavel, né, a gente já logo se lembra de uma frase que não foi bem ele que escreveu, mas o sentido está correto, de que os fins justificam os meios. E toda vez que a gente olha para uma liderança que se preocupa muito mais com seus objetivos do que com as pessoas, que ultrapassa, que pula em cima, que atropela, né, a gente já logo pensa, essa liderança é maquiavélica. Então existem vários princípios de liderança que a gente vê e infelizmente nós somos vítimas delas. Né, são princípios de liderança que estão aí, estão sendo utilizados até para o nosso medo e até para a nossa frustração, até em igrejas. Tem pastores que transformaram sua igreja em empresas, em que a pessoa deixou de ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, para se tornar cliente, para se tornar, né, acionista. Igrejas que pensam no pastor não como um pastor que cuida de gente, mas pastor que está preocupado com metas, com objetivos. Os pastores se tornaram gerentes. Isso tem sido muito ruim, porque ao invés de pregarmos o Evangelho, ao invés de vivermos com a nossa vida os valores do reino de Deus, tem gente que utiliza apenas métodos de marketing, né, para alcançar as pessoas. E isso tem sido muito ruim, porque, afinal de contas, a igreja se assemelha a uma grande organização, uma grande corporação, perde-se o princípio que é justamente levar as vidas para Cristo, para ser uma grande empresa que tenha lucros, que tenha dividendos, uma igreja que possa simplesmente ser um parâmetro para qualquer outra empresa. E também me entristece o fato de ter, por exemplo, um livro que está sendo vendido hoje, né, para várias pessoas, que seria de um pastor evangélico, mas o livro mostra que ele é um grande empresário. Ele se notabiliza não como um pastor que cuida de ovelhas, não como um pastor que vive o evangelho, mas como ele conseguiu fazer da sua igreja, como ele conseguiu fazer das suas empresas grandes corporações. Isso não é um modelo bíblico. Sinceramente não é um modelo bíblico. Já li parte do livro e me traz ojeriza pensar em transformar a Igreja de Cristo numa grande empresa apenas para enriquecer. Agora, no entanto, Jesus também treinou sua liderança e imprimiu valores que proporcionariam o cumprimento da sua missão. É nisso que nós queremos entender hoje. Ora, o que Jesus nos ensina através desse texto para que nós possamos, de fato, viver uma liderança que seja cristã? O contexto da passagem, Jesus ele está vivendo os últimos dias que antecedem a sua crucificação. É a semana conhecida como Semana Santa. Começou na entrada triunfal de Jesus, ou até antes, no Domingo de Ramos, quando Jesus Cristo ele entra em Jerusalém, e depois na segunda-feira ele
derrama ou derruba as bancas dos cambistas, e depois vai seguindo pela terça-feira, quando ele amaldiçoa a figueira, vai seguindo pela quarta-feira, quando ele começa a discutir, tem algumas discussões com os fariseus e saduceus, e chega na quinta-feira. A quinta-feira é o dia-chave, porque é o dia em que ele se reúne no cenáculo com os discípulos para participar da Páscoa. Depois da Páscoa, pegar dois elementos da Páscoa, o pão e o vinho, para instituir a primeira ceia, a ceia do Senhor. E aí nós temos essa cerimônia, ou esse momento do lava-pés. Nesse mesmo dia, na quinta-feira, Jesus Cristo vai lá para o Getsêmani, e no Getsêmani ele é preso para ser rapidamente julgado e na sexta-feira ser crucificado e ser morto. Então essa quinta-feira é uma quinta-feira muito especial. Jesus Cristo está no momento de grande comunhão com os apóstolos. Ele está ali dando as últimas instruções. E, humanamente falando, quem sabe até, se fosse o meu caso, se desesperando com ele. Porque Jesus Cristo está ali querendo ensinar uma verdade, vem Pedro atrapalhar. Pedro ali, no seu exagero, dizendo, não, Senhor, não faça isso, Pedro, você não está entendendo o que eu estou querendo fazer. Não, Senhor, jamais o Senhor me lavará. Jamais lavará os meus pés. Aí Jesus Cristo, Pedro, cala a boca, se você não quiser isso, você não tem parte comigo. E aí Pedro chega e diz, Senhor, então lava minha cabeça, passa um shampoo, lava, Senhor, pode lavar o meu corpo. Aí Jesus chega e fala, Pedro, não precisa de tudo isso, você já tomou banho, Pedro. É só os pés, Pedro. E Pedro lá atrapalhando, e sendo inconveniente numa lição importante e poderosa de Jesus Cristo aos seus apóstolos. Ora, segundo a cronologia da Semana Santa, eles estão na quinta, dia da comemoração da Páscoa, estabelecimento da ceia do Senhor. Como eu disse, é um momento de expectativa e de tensão. Agora, queridos, quais são os princípios que nós devemos retirar para a nossa vida? Primeiro, o líder cristão, ele ama seus liderados. O versículo 1 diz que Jesus Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa palavra é maravilhosa, porque Jesus Cristo, ele se derrama totalmente por nós, ele doa a sua vida não só na cruz do Calvário, mas ele doou a sua vida enquanto ele esteve aqui. Do momento em que ele nasceu, até o momento em que ele ensinou os seus discípulos, até chegar à cruz do Calvário e morrer por nós, Jesus Cristo amou a todos nós, amou a humanidade, amou os seus discípulos. Então nós podemos ver de uma forma maravilhosa em Jesus Cristo que o nosso grande compromisso em relação às pessoas é amá-las. E não amar apenas quando é conveniente. Não amar apenas enquanto elas podem servir a gente. E não amá-las enquanto elas são produtivas. Mas nós devemos amar e amar até o fim. Esse aspecto chama atenção porque nós, muitas vezes, não temos amado as pessoas até o fim. Nós temos amado as pessoas que podem aferir alguma coisa, algum tipo de benefício para nós. E, por exemplo, igreja é um lugar onde a gente tem que amar as pessoas e cuidar delas até o fim. Nós vemos que algumas pessoas, às vezes, estão enfermas, estão em estado terminal, estão passando por muitos problemas, e o nosso compromisso é amar essas pessoas quando elas já não são mais produtivas para a igreja também. Quando, humanamente falando, elas não conseguem mais ser algum tipo de mão de obra. Porque isso aqui não é empresa, isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Nós amamos as pessoas. E não amamos as pessoas por aquilo que elas podem fazer para a gente. Não amamos as pessoas porque elas são bondosas para a gente. Não amamos as pessoas porque elas podem fazer alguma coisa. Nós amamos as pessoas porque elas são criaturas de Deus, são muitas delas filhos de Deus, e por isso nós cuidamos das pessoas. Amém, queridos? Então a nossa relação com as pessoas é de amor e amar até o fim. E Jesus jamais deixou de atender os que buscavam e não se limitou a realizar uma liderança baseada em metas. Irmãos, nós pensamos em metas. Quer um exemplo de metas? Vamos pensar em crescer aqui na igreja. Se cada irmão aqui, no caso, 200 pessoas aqui, digamos, nós temos 270 membros aqui que estão ali no hall de membros. É claro que alguns estão no hall
Alguns no rolo e outros no ralo. Né? Mas deixa para lá isso daí. Né? Mas no hall de membros são 270, digamos 200 pessoas. Então temos uma meta, vamos dobrar o número de pessoas. Então até o final do ano, cada um vai trazer um para Cristo. E aí ao final do ano nós teremos 400 pessoas. No ano seguinte, vamos fazer isso de novo. Aí teremos 800 pessoas. Aí depois, 1.600, 3.200, 6.400, 12.800. E depois, aqueles que têm mais facilidade para contar, pode fazer suas contas. Né? Mas o fato é que se pensássemos assim em 5 anos, em 10 anos, teríamos milhares de pessoas aqui, né, uma igreja poderosa economicamente e tudo mais. Mas, irmãos, nós não pensamos em números. Nós pensamos nas pessoas. Se a gente chegar e priorizar os números, a gente vai espremer as pessoas como uma laranja, como a gente faz com uma laranja, até o bagaço, para que elas sejam produtivas. E se a gente pensar só em números e metas, nós jogamos as pessoas fora, porque tem pessoas que não se enquadram nisso. Tem pessoas que não conseguem chegar e agir dessa forma. Tem pessoas que dão mais trabalho. Tem pessoas que têm mais dificuldade de seguir o Evangelho. Tem pessoas que não têm tanta facilidade. Tem pessoas que vão e voltam. Tem pessoas que precisam ser buscadas, precisam ser ajudadas. Por quê? Porque o líder cristão, ele ama as pessoas acima dos projetos e dos cargos. Um líder cristão, e um cristão, não apenas o líder, ele ama as pessoas. Não porque hoje ele tem um encargo, ele tem que fazer alguma coisa pela qual a igreja o estabeleceu, mas é da natureza dele. É fruto do Espírito Santo na sua vida. Porque o amor cristão é fruto do Espírito. Não é um amor humano, mas é justamente o fruto de um relacionamento que nós temos com Deus, da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos impulsiona a amar. Nós temos uma grande necessidade, a nossa grande necessidade é amar as pessoas. E justamente por quê? Porque isso faz parte da gente. Nós, quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos transformados. A nossa vida passou a ter um outro Senhor, não mais nós. A nossa vida passou a ter outros valores e mais. A nossa vida passou a ser habitação do Espírito Santo que age através de nós. Então, em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós realizamos, existe a voz do Espírito Santo se comunicando com o nosso ser. Deus fez algo tão maravilhoso que eu não sei se a gente tem a condição de avaliar e de pensar sobre isso, mas Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. E isso é maravilha das maravilhas. Esse é o maior milagre que pode existir na face da terra. Deus habitar em nós, nós que somos criaturas de Deus. E Deus habitando em nós através do seu Espírito, Ele nos conduz a ter uma vida em que nós amemos, que nós sejamos pacíficos, fiéis, bondosos, que nós sejamos pacientes, que tenhamos domínio próprio sobre as nossas vidas, porque tudo isso é característica do fruto do Espírito Santo. Então nós amamos, irmãos. E nós não fazemos força para amar. Não fazemos força para fazer o bem. Né? Muito pelo contrário. Apenas nós que somos cristãos permitimos que Deus nos capacite a fazer o bem. Outro aspecto que nós vemos, o líder cristão, ele se reconhece através do serviço. Jesus Cristo, ele estabelece um novo tipo de líder, o líder servo. O líder servo, ele está na contramão dos manuais de liderança que até então existiam. Porque o exemplo de líder que existia naquela época, de líder máximo, era o imperador romano. E os imperadores romanos não eram bondosos. Os imperadores romanos eram impiedosos. Eles massacravam os seus adversários. Se a gente pegar o exemplo de Nero, não era na época de Jesus, ele veio um pouco posterior, mas, por exemplo, o Nero, quando ele sabia que alguém contrariava em alguma coisa, ele escrevia um bilhete. O bilhete dele era o seguinte: olha, é melhor você se suicidar. E a pessoa ia lá e se suicidava. Porque sabia que se não se matasse, coisa pior ia acontecer com ele e com a sua família. Então ele chegava, abria os pulsos, ou tomava cicuta, que é arsênico, e se matava.
porque sabia que aquela liderança era uma liderança perversa. As pessoas estão acostumadas com esse tipo de liderança. O bom líder é aquele que chega e demonstra a sua autoridade, pisa nos outros, e ele mostra quem é que manda. Na verdade, essa liderança não é a liderança cristã. Jesus Cristo, ele pegando aquela bacia e lavando os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele mostra que o líder cristão, ele não se furta de realizar funções consideradas inferiores e humilhantes. O líder cristão, ele vai e faz sem ter receio em saber se aquilo que ele está fazendo está à altura da sua função ou do seu cargo segundo os padrões humanos. O líder cristão é aquele que chega e acompanha todos os atos e as ações sem se preocupar em saber se elas são ou não humilhantes. E por que o líder cristão faz isso? O líder se coloca abaixo do liderado como suporte e fundamento. Porque quando Jesus Cristo chega e pega aquela bacia e lava os pés dos apóstolos, ele não estava apenas ali demonstrando para os apóstolos uma lição de liderança. Ele estava mostrando para aqueles escravos que estavam lá, que lavavam os pés das pessoas também, que eram humilhados por isso, que eram considerados pessoas inferiores às outras. Jesus Cristo está elevando esses servos. Ele está mostrando que todo trabalho é digno, que toda função deve ser preservada, que toda função ela é abençoada por Deus, desde que legítima. E nós podemos perceber isso em Jesus. Jesus Cristo ele se coloca como servo. E Jesus Cristo se colocando como um líder que faz essa função do servo, ele é base para todos os outros trabalhos que possam existir, os outros serviços, porque todo mundo se modela em Cristo, entende que Ele é o suporte e fundamento, até para efeitos didáticos, os pés são as nossas bases, os pés são os nossos fundamentos. E quando Jesus Cristo chega e lava os pés, ele está mostrando que o líder é aquele que suporta até os fundamentos, ele vai até a raiz. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, porque quando nós percebemos que Jesus Cristo ele cuida de nós ao ponto de lavar os nossos pés, nós precisamos entender que esse tipo de liderança é a liderança que está faltando para dar valor à vida. Muitos líderes não valorizam, muitos líderes sequer chegam até os seus subordinados mais longínquos. Muitos líderes, para chegar perto das pessoas, têm que usar seguranças. Infelizmente, eu já vi esse modelo em igrejas evangélicas. Quando eu era jovem, fui cumprimentar um pastor bem conhecido, e ele estava com segurança. Eu fiquei ali, pensando, meditando, falei, é mais fácil chegar em Jesus do que chegar nesse líder. É mais fácil você conversar com Deus do que chegar numa pessoa humana. E eu fiquei extremamente desapontado. Aliás, desde cedo, o Senhor, Deus, nessa questão da liderança, Ele trabalhou no meu coração de uma forma muito interessante. Um dia eu vou contar esse sonho que eu tive, sonho bonito que eu tive, sonho colorido. Não é que é aquele sonho que de repente você acorda, está aqui num lugar, depois está no outro. Sonho é começo, meio e fim. Sonho que é uma narrativa. E um dia eu sonhei que eu estava indo numa igreja, que era lá, era na verdade uma conferência. E eu fiquei sabendo que o apóstolo Paulo estaria lá. E eu fiquei ali, muito animado. Falei, o apóstolo Paulo está aí, gente. Eu vou lá ver o apóstolo Paulo pregar. E eu estava com um problema muito sério na época, nem me lembro qual que era. E eu precisava que alguém me orientasse. E eu pensei no sonho. O apóstolo Paulo está aí, ele vai me orientar. Eu cheguei lá, estava lá o apóstolo Paulo, com as roupas bíblicas, o nariz meio adunco, como o pessoal dizia que ele tinha, calvo. Isso aí é a igreja cristã que diz, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas calvo, meio que baixinho, e estava lá o apóstolo Paulo, pregando. Eu estava ali, animado, feliz por ver o apóstolo Paulo. E aí quando chegou no final do culto, aí eu saí correndo, apóstolo Paulo, por favor, me ajuda aqui.
E o apóstolo Paulo nem olhou para mim, foi embora, né? Deu um perdido, né? Como o pessoal diz aí fora. E aí, naquele sonho, eu ouvi uma voz dizendo: quem é que você está procurando? Quem é que você acha que pode resolver a sua situação? Você está procurando homens ou está procurando a mim? Eu acordei. Ou um sonho bom, né? Aqueles sonhos que realmente te ensinam algo. E naquele momento já eu entendi alguns aspectos em relação da liderança. A gente não pode chegar também, nós que somos liderados, colocar todas as nossas fichas em líderes humanos, porque eles falham. E nós, como líderes humanos que somos, precisamos ser acessíveis, precisamos servir as pessoas que nos buscam, porque afinal de contas o nosso modelo é de Jesus, e Jesus Cristo se coloca abaixo até do seu liderado para servir. Agora, o líder cristão se destaca pelo exemplo. Jesus não apenas verbalizou suas intenções, ele exemplificou em atitudes. Jesus Cristo, ele disse para aqueles apóstolos que estavam lá: olha, do jeito que eu fiz, vocês façam também. Jesus fez primeiro. Jesus foi à frente. Jesus estabeleceu, através do exemplo, como é que as coisas devem ser feitas. E nós precisamos ser assim também. Nós não somos chefes. Nós não somos como chefes que são nomeados. Os líderes são reconhecidos pelo povo. Os chefes têm subordinados, mas os líderes têm seguidores. O chefe precisa de uma função para exercer a sua função. O líder não precisa de uma função para liderar. Então, quando nós vemos os aspectos da liderança, né, o líder ele se destaca pelo exemplo, ele se destaca pela sua vida. E é importante nós entendermos isso, né, porque quando a gente olha as pessoas, a gente já percebe aquelas que se destacam, a gente já percebe aquelas em que nós podemos confiar, aquelas pessoas que são de fato frutíferas. É com essas que nós queremos nos relacionar. Líderes que são apenas líderes de fachada, em pouco tempo a gente se frustra com eles. Mas Jesus Cristo, ele mostra, né, que essa liderança, a liderança ela transcende cargos, funções, nomeações. E aqui, irmãos, está um dos princípios pela qual eu sou batista. Porque numa igreja batista, o líder é reconhecido. O líder não é imposto. Na igreja batista, quem escolhe os seus pastores e liderados são a própria igreja. E por que igreja? Pode haver erro? Pode. Pode, de repente, o pessoal votar nos líderes porque tem lindos olhos azuis, né? Ou porque, desculpe quem tem olhos azuis, pode ser lindos olhos castanhos também. Mas porque é uma pessoa que se destaca, pode ser um Saul da vida, né, que do ombro para cima não havia ninguém mais formoso, né, um tipão. Né? Então a gente às vezes pode chegar e votar numa pessoa porque ele fala bem, porque ele tem um bom porte, porque ele tem bons olhos, né, porque ele é simpaticão. Né? A gente pode votar numa pessoa assim, a gente pode errar. Mas geralmente isso não acontece, porque o simpaticão, se ele não for realmente líder, ele vai começar a ter erros e vai começar a frustrar os seus liderados justamente porque não é líder. E numa igreja batista, a gente procura reconhecer aqueles que estão de fato conosco, aquelas pessoas que estão ali pegando no pesado, aquelas pessoas que, pelo seu exemplo, mostram quem de fato é verdadeiro líder do Senhor, servo do Senhor, para poder chegar e liderar a gente. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa na liderança cristã, a liderança cristã ela é estabelecida por Deus, mas é reconhecida pela igreja. É reconhecida pelo ministério. Não existe liderança que não seja reconhecida nesses três aspectos. Eu já vi pessoas dizendo, olha, Deus me chamou para liderar. Mas e aí? Né? E as outras duas questões? O ministério reconhece, os outros líderes reconhecem a sua liderança, a própria igreja reconhece a sua liderança, porque se não for assim, não tem jeito. Não tem jeito, é um líder que sempre vai trazer problemas, sempre vai trazer dificuldades, porque ele não tem o reconhecimento das pessoas.
E nós podemos perceber aqui, nesse princípio em Jesus, que Jesus se destaca por aquilo que ele está fazendo, pelo seu exemplo em relação às outras pessoas. Por último, a liderança cristã, ela é questionada e provada. Aliás, em penúltimo. Pedro, quando ele recusa ter seus pés lavados, ele está contrapondo o estilo de liderança cristã. O que Pedro está fazendo não é só uma coisa assim, extemporânea, sem pensar que ele está fazendo, mas Pedro está dizendo que a concepção de liderança que ele tem que é a certa. Ele está querendo ensinar Jesus. Ele está querendo dizer para Jesus, não é assim não, o líder não faz isso não. E Jesus está falando exatamente o contrário para Pedro. Está falando, Pedro, líder faz é isso, Pedro. E Pedro diz, não, Senhor, o senhor está enganado. Né? Não sei, acho que o senhor não dormiu bem, atendeu muitas pessoas. Não é assim não, isso é coisa de empregado, de escravo. E Jesus está falando, Pedro, não é não. Quem é líder faz isso. E quando nós percebemos isso, percebemos que também os modelos de liderança cristã são contrapostos também. Existe um monte de princípio que está entrando nas igrejas que não são princípios cristãos de liderança. Outro dia eu fiquei abismado em ver um grande líder dizendo que ele precisa formar o seu staff. Eu falei, o que é isso? Staff? Formar o meu staff? Opa, peraí, as coisas estão meio trocadas. Nós servimos ao Senhor Jesus. Não, mas estava montando o seu staff. E ele dizia o seguinte, olha, quando você formar o seu staff, falando para líderes, você tome cuidado. Você coloque os melhores. E se você não tiver os melhores, contrate. Eu fiquei pensando, pelo amor de Deus, o que é isso? Contratar da onde? De outra igreja? Eu vou tirar o líder de outra igreja para estar trabalhando na minha igreja, porque eu quero um staff que cuide de certa área? E aquele líder que não é tão eficiente, mas é servo de Deus, que busca a palavra do Senhor e é vocacionado, eu não tenho que andar com ele, eu não tenho que suportá-lo, e ele tem que me suportar também em Cristo Jesus? Então são valores trocados. Tem pessoas que querem chegar e colocar modelos empresariais na igreja, de tal forma que vai retirando aquele que está ali, que serve a igreja do Senhor. Não, mas isso não serve. Por que não serve? Porque não tem o talento que eu quero que tenha. Não combina comigo. E aí a gente começa a ver modelos que são modelos horrorosos. Carlinhos, ele deu esse exemplo que eu achei muito interessante, que havia um rapaz que tinha deficiência motor e não falava muito bem. E um dia ele chegou para o pessoal do louvor e disse, eu quero cantar um hino. Aí o pessoal do louvor, né? Quero cantar um hino. Aí chegou, o Carlinhos estava lá, não, deixa ele cantar o hino. E ele foi lá cantando, e ninguém entendeu nada. Até que um do pessoal do louvor entendeu, esse hino aqui. Aí foi atrás e terminou o hino. Aí o pessoal deu risada, primeira vez, tudo, não, deixa, né? Aleluia, glória a Deus, que bom, né, que ele cantou. Aí teve um outro culto, eu quero cantar um outro hino. Aí a coisa ficou séria. Outro hino? Né? O primeiro já foi um negócio horroroso, já vai cantar outro hino. Aí foi e cantou o hino. E o cara disse, não, deixa ele cantar. O pessoal já estava bem assim, pastor, né? Até que ele parou de cantar os hinos, ainda bem, na igreja, né? Ele também percebeu que não era essa a praia dele, mas um dia ele chegou com uma flauta. Chegou com uma flauta. E começou a tocar flauta com o pessoal do louvor. E aprendeu a tocar flauta. E passou a participar do louvor tocando flauta. Então o que a gente pode perceber em relação a isso? Ele servia para essa função, para nós não. É um fanho. A pessoa que não consegue articular a voz direito, mas para o Senhor serve. Para todos nós servimos para o Senhor em alguma área, em alguma função. E a gente precisa estar atento para isso, porque a gente está matando líderes, está matando pessoas que podem servir ao Senhor com seus dons e talentos de formas que até nos surpreendam.
Então esse modelo aqui, que é o modelo de liderança que nós vemos aí fora, não serve para a gente, porque a igreja não pode ser um lugar onde nepotismos ou até mesmo escolhas descabidas, escolhas financeiras, sejam a marca da igreja. A igreja não pode ser um lugar onde a gente tenha que escolher os líderes. Quem escolhe é o Senhor. Quem escolhe os dons e talentos, quem dá os dons e talentos é Deus. Então quem escolhe os ministérios é o Senhor Jesus. E por último, irmãos, o líder cristão não esmaga opositores, ele tenta alcançá-los. Entre o grupo apostólico, estavam lá os 12. Estava lá Pedro, que era aquele mais exagerado, mas um detalhe, irmãos, Jesus sabia o potencial de Pedro, tanto é que Pedro depois se tornou líder do próprio colégio apostólico. Mas estava lá Judas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo amou e os amou até o fim. E não disse amou até o fim, exceto Judas. Não. Jesus Cristo amou Judas até o fim. E é interessante que Jesus Cristo, ele dá vários sinais que alguém vai trair ele. Olha, alguém aqui vai trair. Quando Pedro chega e diz, Senhor, me lava, pode lavar tudo. O Senhor Jesus fala para Pedro, Pedro, não precisa lavar não. Vocês todos estão limpos, exceto um aqui que não está limpo. Jesus está falando para Judas. Aí num momento Jesus Cristo diz, olha, aquele que come do pão do meu bocado é aquele que vai me trair. Jesus está falando, ó Judas, eu sei o que você está fazendo. Eu sei que você está errado, Judas. E Jesus Cristo toda hora dando sinais para Judas. Para quê? Para que ele continue traindo? Não. Para que Judas volte. Para que Judas se arrependa. Porque Jesus amou Judas também até o fim. Apesar de Jesus Cristo ter sido aquele que o traiu. Nós somos instados a amar as pessoas que nos perseguem. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Jesus Cristo, ele tem uma relação com Judas que mostra o quanto ele o amou e o quanto ele tentou alertá-lo. Que é o que nós devemos fazer como líderes também. Nós não podemos chegar e esmagar as pessoas que nos perseguem, porque entre esses que nos perseguem, podem estar legítimos servos de Deus que vão ser abençoados e serem abençoadores. O Abraham Lincoln, ele, quando estava em campanha de eleição, havia um general americano que chamava ele de troglodita. Chamava ele de um gorila ignorante. E o Abraham Lincoln ganhou a eleição. E o interessante é que o Abraham Lincoln convidou justamente esse general para ser o líder do exército, para surpresa de todos. Quando Abraham Lincoln foi assassinado no teatro, depois ele teve a cerimônia fúnebre, quem fez o discurso falando sobre o caráter do Abraham Lincoln foi justamente esse general. Foi justamente ele que mostrou o valor do Abraham Lincoln. Então, algumas coisas nós precisamos perceber. A gente não pode esmagar opositores. Não é do nosso feitio, não é do nosso caráter. Porque a gente está aí para resgatar vidas e não para massacrá-las. A gente está nessa terra não apenas para apontar os pecados das pessoas. Nós estamos aqui nessa terra para apontar a solução, que é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para condenar o mundo. Aliás, não é essa a nossa função. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus fez, apontar justamente a salvação deste mundo, que é Jesus Cristo. Então, se nós estamos aqui para fazer isso, para este mundo que está na igreja, que é o lugar onde nós nos relacionamos com os irmãos. E, amados, eu quero concluir dizendo que a liderança de Jesus não se baseia nos manuais do nosso tempo. Nós devemos entender que a liderança cristã só pode ser exercida em quem tem um coração de servo. E essa liderança, ela impacta o mundo e glorifica o nome do Senhor.
Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. Todos nós temos um papel de liderança. Alguns aqui são líderes aqui nessa igreja. Alguns são líderes de ministérios. Alguns são líderes na sua casa. São líderes em relação aos seus filhos. Outros são líderes no seu ambiente de trabalho. E esse modelo de liderança não serve apenas para a igreja. Esse modelo de liderança serve para todas as coisas, para todas as áreas. A gente pode não ser muito rico com esse modelo de liderança, mas o objetivo não é ser rico. O objetivo é fazer a vontade de Deus. Se ele quiser que a gente seja rico, muito que bem. Mas nosso objetivo é servir conforme o nosso Salvador deseja. Nós vamos fazer isso. Vamos louvar o Senhor, em seguida nós vamos orar.